Graça e a paz. Vou estar com vocês novamente, depois desse momento de celebração no meio dos cânticos. Quero compartilhar a palavra com vocês. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Esther, capítulo 1, 2. Esther, capítulo 2. Esther, Antigo Testamento, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Então deixe aberto sua Bíblia, porque nós vamos estar lendo aí em capítulo 2, depois o 3, 4, também, por último 10. Então, fique com a sua Bíblia em mãos, porque essa manhã eu quero usar alguns textos em destaque desta história de Esther, mas não falando de Esther especificamente, mas sim do seu primo, Mardoqueu. Algumas versões dizem Mordecai, mas eu vou usar o termo, então, o nome Mardoqueu durante a mensagem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adoramos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque é por meio da Tua palavra que nós somos fortalecidos. É na Tua palavra que encontramos o refúgio, o refrigério para as nossas almas. Sabemos, Deus, que estamos vivendo tempos difíceis, tempos, ó Deus, que muitos falam e todos falamos, ó Pai, tempo de pandemia, mas também falamos, ó Pai, de um tempo novo, de um novo tempo que estamos vivendo, de uma adaptação, Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Teu Evangelho ele não é adaptado, ele não pode ser adaptado às nossas vidas, nós é que precisamos nos adequar a Ele, Senhor Deus. Precisamos, ó Pai, olhar nas Tuas palavras, refletir sobre elas e aplicar em nossas vidas, para que tenhamos êxito, Senhor, em nossa caminhada cristã. Ó Deus, tendo maturidade e crescimento em nossa vida espiritual. Por isso nos instrui, ó Deus, nesta manhã, assim como o Senhor usou a vida de Mordecai, Senhor Deus, na vida da Esther, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, pedindo a Tua direção nessa palavra, que o Senhor toque aos nossos corações. É assim, ó Deus, como o Senhor falou comigo nessa mensagem, o Senhor também possa tocar o coração de cada um que está aqui conosco nesta manhã e também nos acompanha, Senhor Deus, pelas redes sociais. Coloco tudo isso em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, Mordecai, ou Mardoqueu, enfim, nós o conhecemos como o pai de Esther, mas ele não era devidamente o pai de Esther. Era primo de Esther. Como Esther ficou órfã, ele adotou a Esther e tomou como o seu mentor. Ele cuidou dela, ele amou a Esther, ele cuidou dela para que ela pudesse ser como uma filha amada, sendo doutrinada, sendo cuidada, sendo ensinada, porque Mardoqueu ele era temente a Deus. Então, uma das primeiras coisas que precisamos observar na vida de Mardoqueu era a sua obediência a Deus, o seu temor a Deus. Então, a mensagem de hoje é a importância de um mentor. E por que a importância de um mentor? E não de um discipulado ou algo desse tipo. Porque hoje eu quero falar nesse ponto específico de um mentor, porque esse mentor ele vai nos acompanhar em específicas áreas. Nós podemos ter vários mentores em nossas vidas. Por exemplo, eu tenho alguns mentores. Minha esposa tem algumas mentoras. E também alguns mentores, pastores, amigos nossos. Porque nós precisamos de direção. Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos de uma direção. Precisamos de orientações. Porque nós não nascemos sabendo tudo. Você não nasceu sabendo todas as coisas. Principalmente quando se trata da vida espiritual. Porque normalmente o mentor ele já teve mais experiências. Ele já passou por situações, não experiência de vida, talvez de idade, mas experiência por ter passado
por alguma aprovação, por ter passado por algum teste e conseguir ter sido aprovado, ter conseguido passar, superar aquele momento de dificuldade que agora você está vivendo. E aí então você procura essa pessoa e essa pessoa vai te dar uma direção. Ela vai dar um norte para a sua vida, ela vai acompanhar você durante este tempo para que você também vença, para que você também venha a contornar ou saltar ou pular ou evitar esse caminho para que você tenha êxito. Então o mentor ele tem essa responsabilidade e esse propósito na vida de cada um, de nos cuidar para que a gente não caia no mesmo erro que talvez ele cometeu ou que ele conseguiu evitar e nos tem como nos ensinar como evitar. Então nós estamos vendo aqui a história de Esther que se passa no tempo do rei Assuero. E por ter todo um contexto ali também dos judeus ainda serem menosprezados, os judeus, depois mais à frente nós vamos ver a perseguição aos judeus, o desejo de Amã de matar todos os judeus. Então era um tempo difícil. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis? Sim, estamos vivendo tempos difíceis. Mas o que eu quero trazer nesta manhã é um entendimento na palavra, que nós podemos andar seguros quando nós estamos seguros nas mãos do poderoso Deus. Então, Mardoqueu, ele buscou a inspiração, ele buscou a direção de Deus para cuidar da Esther, para falar as palavras certas para ela, para ensinar o caminho correto. Também nos momentos onde nós vamos ver durante estes capítulos que ela precisava tomar decisões importantes na sua vida e ele foi fundamental neste momento. Talvez você esteja passando, eu já passei por momentos e ainda vou passar por momentos que eu vou precisar de ajuda. Uma coisa que nós precisamos reconhecer nas nossas vidas: nós não podemos achar que somos suficientes. Ninguém é suficiente. Nós precisamos de ajuda. Só que reconhecer que precisamos de ajuda, muitas vezes demora. Demora a cair a ficha que nós precisamos de ajuda. E aí esse tempo passa. Nós damos tropeços. Nós damos, como diz o ditado, a gente dá com a cara na parede. A gente vai de encontro, não ao encontro. A gente vai de encontro e bate. E não ao encontro de uma solução. Muitas vezes nós tentamos com as nossas próprias forças, tentamos com um entendimento, ou buscamos um livro de autoajuda, ou buscamos uma experiência que alguém teve lá e deu certo e você vai tentar imitar. Mas você não teve contato com essa pessoa para saber como foi as etapas, até ela chegar à conclusão de fazer do jeito que fez e deu certo. Para que a gente possa superar muitos desafios nas nossas vidas, nós precisamos sim passar por etapas. A Esther, ela não se tornou rainha do dia para a noite. Ela precisou de um tempo. Ela precisou ter sabedoria. Ela conquistou o coração do rei. Ela não simplesmente chegou lá e botou o olhinho nela, brilhou, foi para a paixão à primeira vista e deu. Não. Ela soube conduzi-lo em todo o tempo para que ela ganhasse o coração dele. Porque isso seria fundamental lá na frente. Porque chegará um momento na vida da Esther que ela chegará diante do rei, desafiando todas as regras do reino e se colocará diante do rei onde ela não poderia estar e vai clamar pelo povo. Mas antes de chegar lá e clamar pelo povo, ela foi aconselhada por Mardoqueu, seu mentor, porque ela teve medo, ela teve receio. Como que ela estaria indo à frente todo um concílio das pessoas que estavam lá diante do rei? A mulher não podia se apresentar diante do rei e solicitar alguma coisa que o rei fizesse. O rei fazia conforme a sua vontade, ou então quando ele buscava conselhos nos seus conselheiros. Então vamos dizer assim, a mulher não tinha vez, a mulher não tinha palavra, não tinha voz naquele tempo. Mas na vida de Esther foi diferente, porque ela conquistou o coração. Ele tinha confiança nela, ele tinha o seu coração seduzido, ele amava Esther, mesmo tendo outras mulheres.
Como nós sabemos que no Antigo Testamento a gente vê, né, os reis que tinham várias mulheres, concubinas, enfim. Mas, neste caso, a rainha Esther, ela tinha o coração do rei Assuero. Então, há preciosas lições na vida deste homem, Mardoqueu, que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta manhã. E quando eu leio essa história, eu releio essa história da Esther, o exemplo de Mardoqueu, eu faço um pedido a Deus. Eu oro, Deus, pedindo que eu seja tão virtuoso como foi Mardoqueu, e também que o Senhor coloque na minha vida Mardoqueus, pessoas como ele, para me orientar. Pela graça de Deus, hoje eu tenho pessoas que nos ajudam, que me ajudam aqui no ministério. Mardoqueus que eu preciso procurar quando eu tenho algum conflito na questão ministerial. Procuro alguns pastores, pastor, já viveu isso? Então me ajuda a dar uma direção. Por exemplo, tenho pastor, alguns conhecem aqui, ele já veio algumas vezes aqui na igreja, pastor Daniel Lima. Quando eu o conheci, não tinha muita intimidade, mas com o tempo nós fomos ganhando intimidade, nós fomos convidando ele foi participando de eventos da igreja, vindo aqui na igreja pregar. Chegou um momento onde nós precisávamos de algumas direções para a igreja, para alavancar, fazer alguns processos de mudanças na igreja. E nós não tínhamos experiência, eu não tinha experiência com isso. Mas ele já é um pastor experiente, tempo de corrida, de vida ministerial. Chamei ele e ele, sem titubear, ele começou a nos ajudar num processo de organizar algumas coisas para a igreja continuar bem, de forma saudável. Então o pastor Daniel Lima, ele tem me ajudado, ele ajuda em muitos momentos como estes. Também o pastor Cabral, que também muitos conhecem aqui, também cuida dessa parte, mentoria como casal. A Aninha, a Ana Paula também cuida da vida da Cris. Então são pessoas que a gente sabe que nos momentos que a gente precisa, a gente sabe a quem recorrer. Momentos que nós precisamos buscar o foco. Quando eu procuro uma igreja para me inspirar, nós procuramos pessoas que realmente sabem como ensinar como chegar lá. Porque é muito fácil nós olharmos na internet, olha que legal essa igreja, ela conseguiu chegar a tal patamar, ela conseguiu fazer isso, fazer aquilo. Como que ela conseguiu? Eu vou atrás para descobrir como. Não tento só simplesmente, vou fazer que nem eles, mas eu nem sei como é que eles começaram o processo. Então, talvez na sua vida você esteja precisando de uma direção para conduzir um processo pelo qual você está vivendo. Uma fase, um tempo na sua vida. Porque eu sempre digo, nada é permanente. Nem a alegria, nem o sofrimento. Porque quando a gente está alegre, pode acontecer alguma coisa, tira essa alegria momentaneamente. Pode nós estarmos cansados, sobrecarregados, tristes. Mas isso não vai durar para sempre, porque vai chegar um momento do refrigério. Eu sempre preciso estar disposto a aprender. Então, ter um mentor, ter alguém que cuide, você não quer usar esse nome mentor, mas se você ter alguém que cuide de você, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, algo que você precisa amadurecer, algo que você precisa ganhar experiência. Então, Esther era inexperiente e Mardoqueu tinha experiência. Então, junta-se isso e se torna a realidade que se tornou a vida da Esther. Uma rainha que teve a sabedoria de Deus colocada no seu coração por meio do seu mentor, Mardoqueu. Então, nesse primeiro ponto, quando nós lemos essa história de Mardoqueu, normalmente a gente precisa ver algumas coisas a respeito deste homem. E a primeira coisa que eu quero falar é um homem honrado. Então, o primeiro ponto é um homem honrado. Honra, hoje, é algo muito relativo para muitas pessoas.
subjetivo para algumas pessoas. Muitas pessoas não dão valor à honra. E dar honra a quem merece a honra. E Mardoqueu era um homem honrado, era um homem respeitado. E além de respeitado, ele respeitava. No capítulo 2, eu pedi para você deixar aberto sua Bíblia, capítulo 2, versículo 21, diz assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ele poderia ficar calado, porque ele não era um conselheiro do rei. Ele poderia simplesmente ignorar, ou talvez, se ele desejasse no coração a morte do rei, ele poderia ter se juntado aos dois eunucos ali e simplesmente ajudado na trama contra o rei. Só que isso prejudicaria todo o restante de uma história. Isso prejudicaria a vida da sua filha, né, da Esther. Isso prejudicaria aquele momento ao qual ele tinha a certeza de que a presença da rainha Esther naquele lugar era essencial. Porque Deus, ele sabe tudo o que ele faz, todos os pontos. Em todo momento ele sabe o que ele está fazendo. Talvez a gente se questione por que eu estou aqui, ou por que Deus me trouxe para essa cidade, ou por que Deus fez acontecer isso. Muitas vezes, ou não, muitas vezes não, sim, sempre o Senhor está agindo. E se nós estamos na dependência de Deus e sobre o cuidado de Deus, precisamos confiar. E se o Senhor me colocou aqui ou ali, Ele tem um propósito para isso. Então havia um propósito para Esther estar ali naquele lugar, que mais à frente nós vamos ver. Então, lá no capítulo 3, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. No capítulo 3, versículo 2 e o 4, dizem assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Amã era o conselheiro de, de Assuero, porque assim tinham ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, os fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Aqui começou a complicar a coisa. A Bíblia fala muito sobre homens que se dobraram diante de outros reis, diante de outros deuses, diante de outras imagens, adorando, idolatrando a essas imagens, a esses reis, a essas pessoas, ou entidades, enfim. Mas Mordecai, ele não se inclinava diante de outros deuses, de outros reis, mas ele tinha respeito diante do rei. Se curvava diante do rei, porque era o rei em
em função naquele momento, naquele tempo. Mas ele não se curvava diante de Amã. O que sucedeu? Uma ira tremenda em Amã. E ele, por ser conselheiro, ele por ter a autoridade dada pelo rei, ele não se contentou ou não se importou só de castigar a Mordecai, simplesmente. Ele resolveu castigar o povo deste homem. Atingir todas as pessoas. Sabe? A nossa vida espiritual, a nossa fé, ela é movida muitas vezes pelas nossas emoções. Isso é uma coisa evidente. Quer ver? Você tem fé, você está lá firme com o Senhor, firme nos seus propósitos, vindo na igreja, lendo a Bíblia, fazendo suas orações. Mas quando começa a acontecer algumas coisas que saem fora do padrão, saem fora do seu controle, principalmente quando afetam a integridade da sua família, quando um seu filho, sua filha começam a ser afetados pela sua fé, e as pessoas começam a se revoltar contra você, ou começa a acontecer coisas estranhas com a sua família, você já começa a esfriar, você já começa a perder o foco, porque você fica pensando, poxa, a minha filha, ou meu filho, ou meu esposo está fazendo isso só porque eu estou na igreja, ou só porque eu estou servindo ao Senhor. E vinculam isso como se fosse uma consequência de você estar vivendo a fé em Cristo Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que o inimigo ele não se agrada que nós venhamos a entregar nossas vidas para o Senhor. E quando a gente o faz, ele perde esse acesso a nós, e nós temos livre acesso ao Senhor, portanto, seguros estamos nos braços de Deus. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não tem mais controle sobre as nossas vidas. Nossas vidas agora estão nas mãos do Senhor. Estamos consagrados ao Senhor. Mas talvez o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa não estejam ali consagrados ao Senhor, não sejam cristãos, não estejam seguindo ao Senhor. Infelizmente, eles ainda estão debaixo de um princípio que nós vemos na palavra, que a palavra diz que o príncipe desse século, ou seja, desse tempo, cegou o entendimento de muitos. Ou seja, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas que não estão debaixo da segurança do Senhor, que não estão andando nos caminhos do Senhor. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas são usadas, não que diretamente, mas de alguma forma, essas pessoas elas começam a mudar a sua forma de lidar com você, a forma de cuidar de você, a forma com o relacionamento com você. Aí você possa estar ali naquele momento, poxa, isso está acontecendo porque eu estou na igreja e ele não. E aí você diz assim, não quero perder minha família, não quero perder meus filhos, eu não quero perder meu esposo, não quero perder minha esposa. E aí então você recua e desiste dos caminhos da fé. Porque aí você pensa, se eu não estiver na igreja, se eu não estiver vivendo a fé em Cristo, não vai acontecer isso com meus filhos, não vai acontecer isso com meu esposo ou com minha esposa. Porque daí não vai ter mais porque essa pessoa me tratar assim. Mas essa pessoa não está te tratando assim porque ela quer, mas é porque ela ainda está sob o domínio da terra, sob o domínio dessas coisas do mundo. Ela ainda está sob o domínio da presença satânica nesse tempo. Porque não podemos negar, o Espírito de Deus nos revela isso. Os demônios, a gente pode dizer assim, eu não creio, não acredito em demônios, mas eles existem. Satanás, ele foi expulso da presença de Deus, do céu, e junto com ele foi um terço dos anjos. Foi uma legião. Então ele não está sozinho. E ele está o tempo inteiro procurando alguém para destruir, procurando alguém para tragar. Só que ele não pode tocar no ungido do Senhor, ele não pode tocar naqueles que estão na presença do Senhor, mas ele vai usar o que está em volta. Ele vai usar o seu patrão, ele vai usar o empregado, ele vai usar um familiar, ele vai usar qualquer coisa para fazer com que você desista da fé em Cristo Jesus. Você consegue compreender isso?
Então a luta não é contra a pessoa em si, mas sim com o que está acontecendo com ela por meio da fé que você está vivendo. Então por isso é tão importante nós firmarmos o nosso compromisso com o Senhor, batermos o pé e continuarmos firmes, clamando pela salvação das nossas famílias, salvação dos nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, de quem for, do patrão, do empregado, porque o relacionamento com essas pessoas vai ser estável. Não vai ter porquê você ser afetado por algo que essa pessoa vai estar vivendo na mesma fé que você. Então, eles ficaram indignados. Mordecai não se curvava. Ele mandou matar todos os judeus. Vamos avançar. Então, a gente vê aqui um homem honrado no capítulo 2. No capítulo 3, a gente vê um homem que só dava glórias a Deus. No terceiro ponto, nós vamos ver um homem de fé. Esther, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 12 ao 14. Que diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te decalares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosses elevada rainha, eu vou ler de novo, e ficou meio perdido, né? Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus um socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha. Ou seja, ele está mostrando para ela: olha, está se tornando cada vez mais evidente porque você está como rainha. Porque a qualquer momento poderia acontecer algo como isso. E o povo judeu estaria correndo perigo, inclusive ela, porque ela também era judia. Ou seja, tanto ela como a casa do seu pai, ou seja, ele ali naquele momento, ou então toda a sua parentela, todos os judeus estavam correndo risco, estavam sujeitos à morte. E ele diz para ela: quem sabe, não era este o momento para o qual você foi colocada como rainha. Então disse a Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ele mexeu com ela quando ele disse: foi para isso que você foi colocada aí. Entendeu agora o propósito de que você foi colocado aqui? Talvez seja um momento onde Deus esteja querendo falar com você e dizer assim: olha, entenda o propósito de eu ter te colocado onde você está. Entenda o propósito de eu ter te colocado nessa igreja. Entenda o propósito porque você está nessa família. Entenda o propósito pelo qual você está nesse emprego. Nós temos que entender o propósito e esperar no Senhor com sabedoria para agir com sabedoria. Esther simplesmente não saiu correndo e disse: Assuero, para, olha só, não mata o povo judeu, porque eu também sou judeu. Do povo judeu, não mata o meu povo. Se ela chegasse assim, era pouco provável que ele daria crédito ou daria voz a ela, porque ela estaria descumprindo uma lei.
Ela estaria chegando simplesmente de supetão, como diz, e tentado mudar a cabeça, uma ordem do rei. Ele já tinha dado a ordem. Naquele tempo eles colocavam um anel em cima da cera, assim, e era o carimbo. Já estava ordenada já a matança. Todo o povo estava para perecer. Mas ela simplesmente, ela disse, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar. Essa é a grande diferença, irmãos, que nós precisamos ter em nossas vidas. Nós não podemos ser afoitos. Nós queremos resolver as coisas para ontem. Queremos a solução das coisas para ontem. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos fazer nada para merecer uma resposta de Deus. Não que a gente tenha que fazer para merecer. Mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor em retidão. Nos consagrar. Nos colocar diante do Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Ao qual nós não estaríamos vivos se não fosse por Ele. E todas as coisas regem e vivem e são e existem por causa dele. Então tudo está no controle dele. Então eu preciso buscar a resposta na mão daquele que tem a resposta. Só que a resposta não vem do jeito que eu quero. Eu preciso ouvir a Jesus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor quando nós estamos no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio do desespero. Então ela diz simplesmente: parem 3 dias, 3 noites, jejuam e orem. Clama ao Senhor, e ela também iria juntar suas servas e faria a mesma coisa. E depois desses dias, aí então ela se chegaria diante do rei. Então, nós vemos um homem de influência, de fé, no momento que ela precisou de influência, de fé. Nós precisamos acender a chama. E só o Espírito Santo de Deus pode acender essa chama. Mas às vezes a gente não está conseguindo chegar diante do Senhor, a gente não está conseguindo ouvir a voz do Senhor. E é nesse momento que nós precisamos ter pessoas a quem procurar, a quem clamar, a quem pedir ajuda. E não negar a ajuda, não negar que precisamos de ajuda naquele momento. Não sermos vaidosos, não, de ajuda. A pessoa vai pensar que eu sou fraco, a pessoa vai saber que eu não sei fazer. Isso é orgulho. Então, permita que o Senhor quebre teu coração. Acenda a chama do amor dele. Deus, clame a ele, busque socorro nele, mas entenda que o Senhor usa pessoas. Você vai precisar de pessoas que possam influenciar na sua vida. Quem são as pessoas que têm influenciado você? A quem você tem dado ouvidos para esses momentos de turbulência na sua vida? Vamos avançar, capítulo 10. Quem está com a Bíblia, abre capítulo 10, do 1 ao 3, diz assim: depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e a da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. De um simples pai ou mentor da rainha, ele passou a ser o segundo. Ele era servo, ele passou a ser o segundo depois do rei. Quando olhamos para a história dele, a gente vê que ele sempre foi um homem generoso, piedoso, temente a Deus. Seu comportamento se manteve firme em todas as situações, quer fossem favoráveis ou não. Ele foi responsável pelo livramento da morte de Deus diante do rei. Ao saber do decreto da morte que estava assinada pelo rei persa,
Mardoqueu se humilhou, jejuou e buscou meios de ajudar seu povo. Ao contrário de muitos cristãos, ele não apenas orou, mas também agiu de maneira determinada para buscar ajuda para os judeus. Suportou a ira, a intolerância e o atentado de Amã contra a sua vida. Aqui nós vemos então um homem que passou por aflições, ele foi submetido por um período de, de perseguição, foi humilhado. Mas quando nós chegamos ao capítulo 10, a gente vê um homem agora exaltado e de relevância muito profunda no meio do seu povo. Mardoqueu ele se tornou muito importante no reino através da vida dele. O Senhor não apenas abençoou os judeus, mas todo o império. Então, se você permanecer firme, eu creio que a sua família vai ver o resultado disso. O Senhor vai honrar os seus atos, o Senhor vai honrar a sua consagração, o Senhor vai honrar a sua fé, a sua fidelidade. Seja uma mulher, seja um homem de honra, com certeza o Senhor vai honrar. A palavra diz: os humilhados serão exaltados. O Senhor Jesus, ele viveu o tempo da humilhação e o tempo da exaltação. Ele não usou o título de ser como Deus, mas ele se desfez e viveu como homem, se sujeitando a todas as leis, sujeitando todas as coisas. Morreu por nós e foi exaltado, e hoje vive ao lado de Deus Pai. Ele intercede por nós diante do Pai. Então nós temos um sumo sacerdote, nós temos um precioso Deus que intercede, que cuida de nós por meio do amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz. Esther, ela foi usada, mas ela precisou de ajuda. O livro é de Esther. Mas se não tivesse um Mardoqueu na vida dela, muita coisa não seria como foi. Talvez os judeus teriam sido mortos. Talvez não acontecesse nada disso. Mas nós vemos aqui a história de um homem que fez a diferença. Quero concluir dizendo que, infelizmente, em nossos dias, muitos cristãos têm aberto a mão de consagração e da fidelidade a Deus para seguir seus próprios entendimentos. Preferem ouvir o conselho de ímpios muitas vezes a ouvir a direção da palavra de Deus. Por isso nós temos cristãos tão rasos na maioria dos casos. Mas nessa igreja não. Bem, você não é um cristão raso. Não seja um cristão raso. Seja profundo. Busque a presença incessantemente do Senhor. Quer seja o tempo pertinente ou não. Seja no momento de dificuldade ou não. Busque ao Senhor em todo tempo. Prefira dar ouvidos ao Senhor. Busque ter a direção de alguém ao qual você vai se inspirar na sua caminhada de fé. Eu me inspiro em muitos homens. Pastor Cabral inspira, pastor Daniel, pastor Sidney, pastor Fernando Brandão, pastor Samuel, tantas pessoas preciosas, pastor Djalma, que esteve aqui conosco, pastor Gilson Preda, são homens, pessoas simples, são pessoas como nós, de carne e osso, mas eles passaram por coisas e entendem de algumas coisas que eu talvez não saiba ainda, mas eles têm algo para me ajudar. E eu creio que quando eu aprendo, eu também posso ensinar. Então também você está aprendendo hoje, para que você possa ensinar amanhã. Vamos ficar de pé. Assim como Mardoqueu aprendemos que a melhor escolha continua sendo o caminho indicado pelo Espírito Santo. Se o seguirmos, nós desfrutaremos de uma vida abundante em Cristo. Abundante. O que Deus fez na vida de Mardoqueu, Ele deseja fazer na de cada um de nós. Dentro da área de atuação do propósito dele. Creia nisso. Entenda que essa palavra pode fazer diferença na sua vida. Entenda que essa palavra, se você tomar para a sua vida a necessidade de dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e buscar conselho, ajuda de pessoas que podem ser edificantes na sua vida,
pessoas que passaram por lutas, dificuldades, venceram e têm talvez uma forma de ajudar você a enxergar. Porque quando a gente está de fora, quando a gente está enxergando a pessoa, o que ela está vivendo, talvez a gente possa dizer assim, olha, não é por nada, mas tu está seguindo esse caminho e tu está batendo nessa parede, tu não viu? É quem tem ali atrás, a porta. Se a gente fechar a porta, a gente tentar passar por ela, vai ficar batendo, vai quebrar, até quebrar o vidro, vai se machucar. A gente pode chegar assim, calma, é só abrir a porta aqui, agora pode passar. Às vezes, conselhos simples, coisas simples, que nós, com a turbulência da vida, a correria do dia a dia, a gente não está conseguindo enxergar. Principalmente quando se trata do nosso de fé. Estamos vivendo um tempo apático, um tempo de esfriamento espiritual total, porque muitas pessoas ainda estão presas dentro de suas casas. Muitos ainda estão cultuando ao Senhor só pela internet. Não tem mais esse calor de estarmos juntos na igreja. Muitos estão se acostumando com isso. Isso vai esfriando a fé. Então não permita que a sua fé seja esfriada. Mas pelo contrário, clame ao Senhor e peça, Senhor, incendeia essa fé em mim. Acende essa chama. Se está lá, quando você tem um fogão lá, você baixa o fogo para não queimar a panela. Taca fogo, é para esquentar mesmo. Para você estar totalmente na dependência do Senhor, conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Consagro a Ti a minha vida, a minha família. Deus, em nome de Jesus, coloco tudo isso em Tuas mãos. Coloca esta igreja em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que nós possamos ser homens e mulheres, crianças, que estejam de honra e honrem ao Senhor, que possamos respeitar e ser respeitados, temer ao Senhor e não temer o mal, crer que quando estamos em Tuas mãos estamos seguros. Quando cremos nos Teus propósitos, nos Teus desígnios, ó Deus, sabemos que há, ó Deus, uma vitória, ó Deus, prosperidade, a vida, a eternidade em Ti, Jesus. Muito obrigado por este momento que estamos juntos na Tua casa, Senhor. Receba a nossa adoração, o clamor, ó Deus, a oração desta manhã. Aqueles que estão em suas casas, ó Pai, buscando Tua presença, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família. Reacende também a chama, o fogo, a paixão, ó Deus, entre os casais. Ó Pai, o amor e respeito entre pais e filhos. Pai, em nome de Jesus, visita as famílias, Pai. Reconstrói os lares, Senhor Jesus, com a Tua presença, com o poder, Deus, a eficácia da Tua palavra, Senhor Deus, que tem poder, Senhor. Em nome de Jesus. Clamo, Deus, oro, Pai, para que todos nós tenhamos mentores em nossas vidas. Pessoas que possamos nos inspirar e buscar ajuda nessas pessoas. Mas principalmente olhando para os mentores que estão na palavra. Como Mardoqueu, Senhor Deus, como um mentor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que venhamos a entender que a Tua palavra, o registro, ó Deus, das coisas que se fizeram, que aconteceram por meio do Senhor, são para a nossa edificação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva agora em paz e em segurança para os nossos lares, nos dando ainda o dia da Tua presença, uma semana abençoada. Ó Pai, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja, até que o Senhor volte e nos leve em seus braços. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Deus abençoe a sua vida. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir a sua voz. Creia nisso.